Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E lá no longínquo ano de 2020, a DC estava começando o seu segundo universo animado. Pois é, no campo das animações a DC já conseguia fazer um segundo universo, ao contrário dos cinemas. E com o tempo esse segundo universo acabou sendo chamado aí pelos fãs de Tomorrowverse. Esse então seria o universo sucessor daquele que ficou conhecido como o universo dos Novos 52. Que teve seu fim no filme do Liga da Justiça, A Guerra de Apocalipse. E o Tomorrowverse iniciou com um filme solo do Superman. Hoje vamos falar então dessa animação que começou tudo e que foi focada no Superman. E bora ver então se esse universo ele começou bem, esse filme melhorou com o tempo, tudo isso depois da abertura. E galera, vocês já sabem, né? Antes da gente começar o assunto principal aqui desse vídeo, já vai deixando o seu super like e também o seu super comentário. Comenta aqui embaixo se você assistiu na época essa animação do Superman e o que você acha dela. E bem, dado esse recado, essa primeira então animação do Tomorrowverse, ela é focada então no Superman e se chama Superman, o Homem do Amanhã. E foi lançado então em 2020 com essa promessa então de um reboot do universo animado que tinha acabado de terminar. Contextualizando aqui para quem não está muito habituado a essa questão das animações que vinham acontecendo da DC, o primeiro universo de filmes, como eu disse ali na abertura, foi aquele baseado nas histórias dos Novos 52 dos quadrinhos. E aqui eu tô falando dos vários filmes que foram lançados, iniciados então com o filme do Flashpoint e que terminou em Guerra de Apocalipse, que tinha toda aquela cara de final de um universo que estava sendo rebutado. E como esse filme que a gente vai ver agora, ele já tem todo um design diferente, paleta de cores diferentes, então ficava claro que esse filme aqui do Superman não fazia parte lá, não é aquele mesmo Superman dos Novos 52. Mas bem, dada essa contextualização, bora começar então essa análise do filme de Superman, o Homem do Amanhã. O filme começa mostrando um Clark adolescente. Ele assiste a um filme sci-fi B com seu amigo Pete. Contudo, o Clark não está se divertindo. Ele nota como seu amigo fica ao ver um alien monstruoso nesse filme, até que em determinado momento o jovem começa a chorar e o seu amigo não entende o motivo. O pai do Clark, Jonathan, é chamado, e eles acham que o garoto só ficou com muito medo de ver o filme, e ele vai pegar ele na casa do amigo. No trajeto para casa, o Jonathan percebe o abalo do filho, e oferece aqui o mantra que vai acompanhar o Super pro resto da vida. Ele diz que o mundo ainda não está pronto, mas um dia eles vão precisar de você. E aqui já nossa primeira cena, a gente meio que já tem um dos principais temas que vão ser trabalhados ao longo desse filme, que é essa percepção que o Clark vai ter estando na Terra, de que ele não é como os outros, ele pode ser visto então como uma ameaça, um ser diferente. Então esse tema do preconceito no caso dele ser de um alien e como os próprios humanos eles percebem como vão ser esses aliens, né? Principalmente do imaginário coletivo que é desses aliens monstruosos, feios que vão vir aqui nos destruir. Isso tudo para ele absorver como uma criança realmente algo bem traumatizante. Nos dias seguintes, os pais do Clark discutem como o garoto vai se sentir diferente, por ele ser de outro planeta. E o garoto, ainda sem saber da sua origem, fica mexendo nesse dispositivo kryptoniano, até que ele começa a brilhar. Daí o filme vai para anos depois, onde vemos o Clark mais velho morando em Metrópolis. Numa ligação com seus pais, os dois mostram preocupações com as recentes aparições do Clark como um tal homem misterioso voador na cidade. E do lado de fora do apartamento do Clark, um homem todo vestido de preto parece observá-lo. E a outra coisa também que a gente fica sabendo é que o Clark ele já tá trabalhando no Planeta Diário, mas como estagiário, aquele cara que faz de tudo, né? Vai pegar o papel que tá na impressora, vai pegar um café, traz um bolinho ali. É aquele cara que tá começando, mas que tem ambições grandes aí na carreira dele, né? E o bom dessa cena é que a gente vê que embora o Clark tenha crescido, tenha se mudado, ele ainda tem esse contato com os pais, aquele contato carinhoso que a gente sabe que o Clark sempre tem com seus pais, né? E outro detalhe que aí foi bastante discutido depois que começaram esses filmes aqui do Tomorrowverse é a questão realmente do design da paleta de cores que foram escolhidas, né? Que tem principalmente a coisa mais marcante, é aquele traço realmente preenchendo ali os personagens, né? Fazendo o contorno, que muita gente estranha, assim. Mas pra mim aí, minha opinião pessoal, realmente, para esses primeiros filmes que a gente teve desse universo, eu acho que é um traço muito mais acolhedor e parece, assim, mais amigável pra maioria das pessoas, sabe? Até a questão das próprias cores que a gente tem aqui, diferente lá dos Novos 52, que era aqueles visuais de todo mundo gigante, bombadão, sabe? Uma paleta mais escura. Eu realmente acho que essa paleta aqui é mais amigável para um público em geral. Então, para mim, assim, não me incomodo tanto com esse novo design e a escolha de cores para esse universo. Até porque eu acho que tinha que ser diferente. Claro que depois vai cobrir o lançamento de um telescópio orbital batizado LEX-OS, do porto de Metrópolis. E esse telescópio, obviamente, pertence ao Luthor.
o Luthor está discursando sobre buscar vizinhos cósmicos. Mas claro, nós estamos falando aqui de Lex Luthor. E a Lois Lane, ainda como uma estudante aqui de pós-graduação, expõe que todo o projeto é uma farsa financiada com mentiras. Ela invade a coletiva com documentos que provam que, se algo falhar, o foguete cairá de volta no centro financeiro da cidade, convertido quase como um míssil ocidental. Durante essa treta da Lois e o lançamento do satélite, o Clark bate um papo e oferece café a um funcionário do local chamado Rudy Jones. O Rudy admite que esse laboratório do Luthor mantém coisas que não são desse mundo em um depósito subterrâneo secreto. E esse é um detalhe bem legal, que é do Clark fazendo amizade com esse funcionário ali, ele sendo um cara amigável, né? Dando um cafezinho pra ele. Só realmente tem o deslize aí do Rudy, que é dele falando essas coisas que são ultra secretas, ainda mais pra um cara que trabalha num jornal, né? E indo ali pra Lois, né? Quando ela faz todas essas alegações, a polícia já tava pronta ali, porque obviamente a Lois tinha dado essa informação pra polícia, e essa polícia já chega ali e cerca o Luthor pra prender ele. Quando então esses policiais isolam a plataforma de lançamento, uma falha do software reativa os motores e o foguete começa a despencar rumo à orla da cidade. O Clark se afasta dos curiosos, arranca a camisa e voa, ainda sem uniforme, segurando o projétil pelos estabilizadores, desviando então o míssil para longe e lançando-o no espaço em direção ao Sol. Isso para logo depois o Clark recarregar suas energias com a energia solar. Câmeras de celulares captam tudo, e a internet batiza então esse salvador como Homem Voador. No dia seguinte, com essa grande matéria contra o Luthor, que colocou ele na cadeia, a Lois Lane é contratada para o Planeta Diário e encontra já o Clark aí pela primeira vez. Isso aqui é bem realmente inusitado de ver, porque você vê primeiro o Clark já trabalhando ali, ok como estagiário, mas ele, digamos, já estava trabalhando um tempinho ali no Planeta Diário, e aí você vê essa Lois já ascendendo, né, como essa grande repórter, mas chegando logo depois, né? Só que pelo tom dessa conversa e quando ela já começa então ali a andar pelos escritórios do Planeta Diário, você vê que ela é bem mais experiente que o Clark nesse ambiente, né? Depois até tem uma cena legal do Clark elogiando o ímpeto da Lois em querer investigar pessoas poderosas. Em seguida, o Clark vê anotações sobre um possível nome para o Homem Voador. Quem sabe Superman? E também um tal morcego de Gotham, onde a Lois elogia a capa dele. E isso imediatamente dá ideia para o Super adicionar esse item no seu traje. Enquanto isso, os satélites da Star captam um objeto a hipervelocidade se aproximando da Terra. Clark fica sabendo dessa notícia e pouco depois o céu se rasga em chamas e vemos ele, o maioral, Lobo, chegando na sua motoca estilosa. Sim, o Lobo tá nesse filme e ele meio que chega do nada mesmo. Ele chegou ali de motoca e ok, ele tá aqui na Terra. E também, outro detalhe interessante ali da Lois chegar depois no Planeta Diário, é esse detalhe que a capa do Batman, que aí você já vê essa construção de universo que o Batman já tá presente e combatendo o crime, é que o detalhe da capa dele faz o Superman ter ideia de colocar a capa também. E bem, voltando pro Lobo ali, aparentemente aquele é um caçador de recompensas e ele tá atrás aqui do Superman por algum motivo mesmo. O Lobo explica o motivo dele estar ali, que ele diz que está atrás do último kryptoniano vivo. Clark, que ainda está descobrindo sobre os seus poderes, enfrenta o Lobo numa batalha que acaba com parte da cidade. O Lobo usa vários gadgets para tentar prender o Superman, mas ele não fazia ideia de que os kryptonianos ganhavam superpoderes na Terra, e isso dá vantagem para o Superman. Um detalhe legal é que o Lobo fica chamando a sua moto durante a luta, como se fosse o seu pet, ele fica assobiando mesmo. Essa luta desses dois aliens invade os laboratórios Star. Tubos se rompem, liberando um composto roxo experimental, que é uma espécie de espuma orgânica que estava ali com o Lobo. E essa substância roxa acaba acertando o zelador Rudy Jones, que a gente viu antes. E algo estranho então começa a acontecer com ele. Do lado de fora, o Lobo usa um anel de kryptonita e quase mata o Clark. Mas então surge aquele homem misterioso que vimos antes. É J'onn J'onzz, o caçador de Marte, o Ajax, que salva o Clark e o ajuda então a derrotar finalmente o Lobo. Isso porque o marciano dá tempo, então, para o Clark recarregar suas energias no Sol e desferir, então, um ataque final no Maioral. E assim, mesmo ainda sendo meio estranha essa aparição do Lobo aqui, são caçadores de recompensas, vem atrás do último kryptoniano e aqui, tô aqui. Pelo menos essa luta, então, rende a primeira grande cena de ação do filme, né? Tanto que só tinha tido, por enquanto, o Superman carregando o míssil ali no começo. Então, eles já queriam botar uma boa cena de luta aqui no começo do filme. E também porque traz também um diálogo bom do Lobo, né? Que é quando ele estranha do Superman chamando ele de Alien, de ET, enfim. Algo soando pejorativo. E o próprio Lobo estranha porque ele diz, pô, Superman, você também é um alien e tá aqui no meio dos humanos, né? E a redação do Planeta Diário tá uma confusão depois dessas notícias de mais aliens aparecendo na cidade. No elevador, o Clark conversa com a Lois, e ela tá obstinada em descobrir a identidade do Superman. Tanto que ela vai querer conseguir uma entrevista com o Lobo, que tá preso nos laboratórios Star.
Depois, o Clark vai visitar os seus pais em Smallville. Ele ainda não sabe o que fazer, mas eles o aconselham a tomar alguma decisão, seja qual for, mas ele precisa decidir o rumo de suas ações e o que fazer com seus poderes. Enquanto isso, o Hud, infectado por aquela substância alienígena, acorda no hospital e começa a matar pessoas, drenando as suas energias. E ele está se transformando no monstro conhecido como Parasita. E essa cena aí, digamos, de origem do vilão Parasita, essa versão aqui do filme, é até uma cena bem pesada, que enquanto ele tá ali, acorda e começa a sugar a energia das pessoas e a matar essa galera no hospital, a mulher e a filha dele estavam do lado de fora lá esperando, achando que ele, né, tava correndo risco de vida, mas olha o que ele tava fazendo do outro lado. E sim, o que não falta realmente pra esse filme aqui são ameaças pro Superman, porque a gente já teve o Luthor, tá tendo o Parasita, agora ainda do nada apareceu o Lobo também, o Caçador de Marte pode ser uma ameaça. Coitado desse Superman. Nessa mesma noite, o John visita a fazenda dos Kent. E a princípio rola uma mini briga entre o Clark e o Marciano, mas ele mostra que veio em paz. Na sala de jantar, ele aciona aquele cristal kryptoniano que veio na nave do Clark. E aí, então, hologramas do Jor-El e Lara falam kryptoniano, e eles são traduzidos pelo John. O herói ouve pela primeira vez o seu nome de nascimento, Kal-El, e sente o peso de sua herança kryptoniana. O Clark descobre que o Marciano também é o último de sua espécie. O John, marcado pelo genocídio marciano, alerta que a Terra teme o que não entende. E o Clark responde que se esconder não é uma opção. E aqui uma conexão interessante que rola entre esses dois personagens, que são dois últimos representantes aí de uma raça que foi extinta. E você vê as diferenças das perspectivas que eles têm em relação à humanidade, porque de um lado a gente tem o Caçador de Marte, que não foi acolhido por uma família carinhosa e que cresceu até entre os humanos, e isso fez ele realmente temer muito a humanidade, ao contrário do Clark, que tem uma visão totalmente diferente. Embora ele tenha um certo receio, mas não é no mesmo nível realmente do Caçador de Marte. E essa conexão aqui é bem legal que eles fazem. E inspirado agora pela conversa com o Caçador de Marte, o Clark ganha de sua mãe um novo traje, vermelho e azul e com o icônico S no peito. E ela costurou esse traje usando o tecido kryptoniano, que veio junto com o bebê Kal-El. Ela adicionou um escudo no tecido e o Clark adora essa ideia e o novo traje. Nos laboratórios da Star, o Lobo continua preso e sendo, no mínimo, inconveniente com a Lois. Ele até mostra aqui como é que se faz uma dança de acasalamento para ela. Mas o Parasita aparece, fazendo mais vítimas. E o Rudy realmente parece confuso, mas ele veio até ali para obter respostas, já que foi algo do lobo que o transformou nessa criatura. O Parasita, ao tentar chegar então no lobo, acaba absorvendo a energia da cela dele, e acaba se transformando em algo ainda mais monstruoso. Essa interferência então do Parasita faz com que o lobo consiga fugir, mas o Superman consegue aparecer a tempo então de salvar a Lois. O Parasita nesse filme, embora realmente ele vai ter alguns momentos ali, eles dão pelo menos algum embasamento mínimo aí para esse personagem, mas ele realmente parece um ponto bem fora da curva aqui em relação ao roteiro e da história. Mas embora eles deem algumas motivações ali, mostrando a questão da família, até depois vai ter uma cena do Superman com ele, eu realmente gostaria que ele tivesse mais coisas, sabe? Mais cenas em relação ao Parasita, mas como realmente tem muitos personagens aqui nesse filme, e também a gente tem a questão do tempo de animação, que eles não podem se demorar muito, o Parasita acaba ficando mais nessa zona, né, só do ok. E um detalhe também para esse momento em que o Superman encontra a Lois e salva ela, aqui ele pede para a repórter para não fazer nenhuma matéria em relação à identidade dele. Isso porque cabe ao Superman isso, e ele quer se revelar da forma como ele quiser. E a Lois parece concordar com isso. O Superman tenta enfrentar o Parasita pela primeira vez, e ele tá solto na cidade. Que era antes do Rudy, virou um monstro confuso que está à procura de mais energia. O problema aqui pro herói nessa luta é que tudo que o Clark faz só acaba fortalecendo o Parasita. O monstro absorve os poderes do Superman e quase o mata. John tenta ajudar durante a luta, mas também é atacado pelo Parasita, que no final usa uma visão de calor no Marciano e aparentemente mata o Caçador de Marte. O Clark vê tudo isso, muito fraco, e não consegue derrotar o Parasita. Sem os seus poderes, o Clark vai se recuperando lentamente. O Clark, depois, no apartamento, ele acaba sendo motivado pela Lois a continuar lutando. E realmente tem um detalhe muito legal nessa cena que acontece depois da luta, que o Clark tá no apartamento dele, a Lois vai lá e começa a conversar com o Clark, e parece até que ela já tá meio que apaixonada e tá muito amiga do Clark. E você estranha, né? Porque eles não tiveram tanto contato assim no filme, né? Do nada eles trocaram algumas palavras só. Mas não, no final da cena meio que ela deixa implícita ali a Lois. É que a Lois, na verdade, tava ali, né? Porque ela ficou sabendo que o Clark tinha visto a luta lá do Parasita com o Superman e o Marciano. Então ela meio que tava ali, ok, pra também ver como é que o Clark tava, mas até pra conseguir algo pra uma matéria dela. Então aí eu me desculpei com o filme. Ah, não, tá certo o filme aqui, ok, tá de boas.
E essa conversa do Clark com a Lois também dá ideia para o Clark de ir atrás do Lex para conseguir alguma ajuda de como talvez deter essa ameaça. Então, desesperado, o Clark visita o Lex na penitenciária de Metrópolis. O Luthor, já ciente da identidade kryptoniana do herói, barganha. Ele quer liberdade temporária em troca de salvar a cidade pelo marketing. O Luthor também revela que sabe que o Sol é a fonte de poderes do Superman. O Parasita agora também tem essa ligação. Ele propõe um plano ousado com a ajuda do Lobo. Acontece que o Luthor revela que ele comprou os laboratórios Star em um leilão relâmpago. Aí ele liberou o Lobo e propõe então atrair o Parasita à usina nuclear de Hobbs Bay, usando o anel de kryptonita do Lobo como isca. E aqui é o preparo do Luthor. O cara tá na penitenciária, mas conseguiu ganhar de um leilão lá. E isso também vai para as coisas inusitadas que esse filme faz, aí realmente depende de cada um se gostou muito ou não gostou, que é do Luthor ainda não sendo apresentado como aquele vilão letal mesmo do Superman, jurado de morte. Ok, a gente já vê que ele é um vilão, só que aqui a gente vai ter essa parceria do Luthor com o Superman e também o Lobo. E falando do Lobo, realmente ele parece bem fora da trama aqui, sabe? Antes desse confronto, rola uma cena do Parasita visitando a sua casa, mas não conseguindo encarar a sua família, mostrando aqui que temos aquele tipo de vilão trágico. E a operação para capturar o Parasita começa ao anoitecer. Eles desligam a energia de toda a cidade para atrair o Parasita até a usina de energia. O monstro, agora do tamanho de um arranha-céu, avança sobre a usina e o Superman tenta um primeiro ataque, mas é facilmente rebatido. O Lobo ataca em seguida e parece que o seu anel de kryptonita não está funcionando muito mais. E quando ele é pego pelo monstro, o Maioral aciona várias granadas que estavam na sua jaqueta e ele se explode com a criatura. Só que isso de nada adianta, e o Parasita apenas acaba crescendo ainda mais. Fãs do Lobo aqui todos em choque nesse momento. Mas assim, quem conhece um pouco mais a fundo do personagem sabe que não poderia ter acabado desse jeito, né? Mas enfim, toda a participação extra que a gente poderia ter do Lobo, de fato, acaba aqui, que acaba sendo bem anticlimático. Isso, na verdade, é só uma desculpa para que o Lex depois possa recuperar o anel que tá no dedo do Lobo, ele acaba encontrando lá o braço do Lobo boiando. E com isso, o exército acaba intervindo, mas acaba só piorando as coisas. O Parasita fica mais forte. No momento crítico, o Superman decide se sacrificar para atrair o Parasita para longe. Isso tudo para dar tempo do Lex achar esse anel do Lobo. Sem piadas aqui. Mas depois ele parece se mover. O Parasita tá total Godzilla nessa luta. Em determinado momento, a criatura agarra o Clark e começa a drenar sua energia. Em seguida, surpreendendo 0 pessoas, o Luthor trai todos e dispara uma arma de kryptonita, usando o anel e um canhão da LexCorp, quase matando o Clark e o monstro no mesmo tempo. Mostrando que, na verdade, o seu plano secreto era matar ambos os alienígenas numa cajadada só. E aqui, realmente, a gente tá no grande clímax do filme, né? Aquele clímax da batalha final do 3º ato. E, no máximo, eu consigo ela achar, digamos, legal só, sabe? A gente tem essa traição do Luthor, que era esperado, tem a morte do Lobo, mente climática ali, o Superman sacrificando, é legal também. Contudo, o filme, para tentar dar uma melhorada realmente nesse final, tava guardando uma reviravolta aqui. E também uma cena muito boa envolvendo o grande tema aqui desse filme. Quando Lex se gaba da sua vitória, o Caçador de Marte reaparece, ileso. O marciano revela que ele forjou a sua morte para avaliar então a ameaça daquele novo alienígena. E por isso ele fez aquele teatrinho. Ele neutraliza o Luthor. E o Superman, sem forças, tenta apelar à consciência que resta em Ruddy, na esperança de tentar salvar a cidade sem precisar matá-lo. Aqui o Super revela que por ele ter tido suas energias sugadas, o herói pôde ter acesso às memórias também do Ruddy. E assim, ele sabe sobre a sua família. E ainda tem um momento onde o Super grita para os residentes de Metrópolis que o Ruddy não é um alienígena, e sim, ele é. E aí é o que eu disse antes, né? A gente volta para aquele tema da xenofobia que tem a ver com o Caçador de Marte, que tem a ver com a infância com Clark, e dele ainda não saber o momento certo de se revelar, o que poderia acontecer. Esse tema ele consegue conversar bem, pelo menos, e ter uma cena de Superman realmente discursando para a população, que eu acho que sempre tem que ter esse momento em grandes obras aí do Superman. Basicamente, o Super diz aqui nessa cena que essas pessoas estão com medo, e aproveita esse momento com a Lois nessa plateia para falar sobre a sua origem e de como foi parar na Terra. Como eu disse, é a hora do discurso do Superman, e ao ver uma mãe e filha, o Parasita lembra-se da sua filha. E esse momento bonito termina quando o reator daquela usina entra em fusão. O Superman, que tinha usado seus últimos poderes para acalmar o Parasita, está muito fraco. Assim, cabe ao Ruddy, o Parasita, virar herói. Ele vai até a usina e abraça o núcleo dela, drenando então toda a radiação até virar uma estátua, que se desfazem depois em cinzas levadas pelo vento. Depois o Clark cai de joelhos em respeito a esse sacrifício.
Como eu disse, esse Parasita eu acho que eles fazem o suficiente para ele ser um vilão pelo menos ok e bom mesmo, sabe? Eles dão o motivo da família dele lá, fazem esse paralelo do Superman, que ele sendo humano, ele acaba virando essa figura monstruosa, mas ele é um humano e não o Superman, mas o Superman é um alien, ele tem uma aparência, digamos, mais amigável. Eles conseguem fazer esse paralelo direito. E também deu esse motivo de que não foi o Superman que acabou matando ele, e sim ele que fez um sacrifício, digamos, lá, Dr. Octopus lá no final do Homem-Aranha 2. Não que sejam os mesmos personagens, né? Mas é aquela coisa do vilão fazendo um sacrifício, tendo um último momento de redenção ali nesse final. O que realmente acaba ficando um pouco meio de fora é o Lobo e até o próprio Lex Luthor aqui na história, sabe? Na manhã seguinte, o Superman se reúne com o Caçador de Marte no topo do planeta Diário. E o Lobo aparece, claro, ele sobreviveu costurando o seu próprio corpo depois. E ele revela que talvez ainda existam outros marcianos, e talvez até outros kryptonianos. Ironicamente, o Lobo observa que eles são os últimos de suas raças. O Maior vai embora na sua motoca e o Caçador de Marte anuncia que partirá numa missão, vasculhar galáxias por remanescentes marcianos. Por fim, o Clark, como Superman, remarca depois a sua entrevista com a Lois, demonstrando a jogada de poder que a repórter tinha explicado para o Clark durante o filme. Enfim, agora, no final do filme, nós temos Metrópolis oficialmente com seu Superman, acabando o filme. E galera, esse foi então o começo, né, do Tomorrowverse com o Superman, o Homem do Amanhã. E tal qual na época, eu acho que a minha percepção, ela continua bem parecida com esse filme do Superman. Que primeiro que eu não estranhei tanto a questão do design dos personagens, as escolhas das cores aqui para esse novo universo, isso para mim realmente não me incomodou na época. Mas principalmente eu acho que eles acertaram nessa escolha de começar com o Superman e não ser um filme, digamos, de origem, né? Porque é muito pouco que mostra ali da origem dele e até tem coisas diferentes em relação ao Superman, questão de origem, como ele vai para Metrópolis, como ele começa a atuar e também a relação com outros personagens, como a Lois Lane e o próprio Lex Luthor. E para mim, a história central, eles acabam acertando na maneira como eles abordam, né, a relação do personagem com a Terra, com essa metáfora do alienígena e como isso também linka com o Caçador de Marte e com o próprio vilão ali, o Parasita. Então, o tema realmente é bem reforçado aí, eles trabalham bem isso. Acho que só de um pouquinho da metade pro final, o filme dá uma caída um pouco, mas também não é aquele filme que também você considera excelente, muito acima da média. Eu acho que realmente ele é um filme bom, pelo menos. Que o principal realmente que era apresentar esse novo Superman, isso ele faz bem, eu acho que essa é a principal função que eles tinham que acertar. Então pra mim é aquele filme bom, agradável de Superman que você pode mostrar pra qualquer pessoa e que representa vários pontos positivos aí do personagem. Mas agora eu quero saber de vocês aí nos comentários, o que vocês acharam na época e o que vocês acharam agora, se é a primeira vez que vocês estão vendo esse filme. Deixe aqui nos comentários suas observações e também nota de Superman, Homem do Amanhã. E já sabe também, né galera, se inscreve aqui no canal pra ter todas as notificações aqui da Batcaverna. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos aqui o clube de Seja Membros no YouTube. Tem várias recompensas extras bem legais, como o grupo no WhatsApp e também lives exclusivas. Tem o link do projeto aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.